tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser com Cíntia Carmo. Ela é coordenadora do produto Capitalização na Porto Bank e também coordenadora do grupo de instrumento de garantia na FENACAP, que é a Federação Nacional de Capitalização. Acertei, Cíntia, porque é muita função, Certinho, certinho. muita função. Então, muito obrigada, você, desculpa, que aceita o nosso convite e queria conversar com você sobre as garantias locatícias, né? Como é que está a figura do fiador, que muita gente acaba sendo uma figura um pouco constrangedora de incomodar um parente, um amigo. Como é que está o segmento, né, de locação no nosso país? Se tem especificidades de regiões? E queria, então, que você começasse explicando hoje o que a gente tem aí de garantia para quem está pretendendo ou precisando alugar um imóvel. Ah, legal, Cris. Obrigada pelo convite. Eu acho que é importantíssimo isso para todo mundo saber quais são as opções que ela tem no momento em que mais precisa, né, que é alugar um imóvel para fazer seu lar ali. Então, eu vou falar um pouquinho rapidamente de quais são os tipos de garantia que a gente tem Sim. hoje no processo de locação, né? É muito conhecida a figura do fiador, que você precisa geralmente colocar um parente ali, pedir para que ele fique, né, vinculado ao seu contrato de locação para fazer eventualmente um pagamento que você fique inadimplente. Então, ele vai ajudar a garantir o contrato. Se o inquilino ficar inadimplente, ele vai ser chamado para fazer o pagamento por ele. Então, é uma situação bem constrangedora que geralmente quem topa fazer isso é alguém do próprio âmbito familiar ou algum amigo da pessoa que está alugando. Uma outra forma de garantia também é a caução em dinheiro, que geralmente no mercado a gente vê a utilização de 3 vezes o valor da locação como uma garantia. E aí deixa essa grana, né, na disposição do proprietário ou da imobiliária em caso de inadimplência. E aí a gente tem aqui também as garantias pagas, né? E aí a gente tem o seguro fiança e muita gente não conhece essa opção que é o título de capitalização, né? Então, o seguro é a mesma coisa, é o inquilino contratando um seguro e vai deixar ali, eventualmente ele apresente uma inadimplência, o proprietário ele vai ser indenizado, né? Só que aqui é um seguro, ele vai pagar um prêmio para poder ter essa cobertura e ele até, inclusive, consegue colocar outras coberturas adicionais, além do próprio pagamento do aluguel. E o capitalização, ele é um dinheiro, é muito semelhante com a caução em dinheiro, é Sim. uma reserva do inquilino, ele vai colocar isso como garantia, né, vinculado ao seu contrato, e em caso de inadimplência, o proprietário ele vai poder resgatar. A diferença é que esse valor vai voltar para ele também no final da vigência, caso ele não tenha nenhuma inadimplência. Todas essas modalidades de garantia, elas são previstas na lei do inquilinato. Então, no momento da negociação ali do contrato, é possível o inquilino escolher. E aí, como que funciona essa movimentação, né? Porque inicialmente era muito forte a utilização do fiador, porque era o mecanismo mais conhecido, e também a caução em dinheiro. Só que a gente vê ao longo dos anos que vai acontecendo essa migração, né? Porque também tem parte dos imóveis no Brasil que não tem nenhum tipo de garantia. Então, acho que cada vez mais que os consumidores eles sabem desse tipo de garantia, de todas as partes envolvidas, eles procuram para dar essa segurança, né? Muitos imprevistos acontecem, e aí, para garantir a moradia, que é o nosso principal, uma das principais questões, né, sociais, ele precisa ter essa garantia. Então, a gente vê essa migração. Antes, mais ou menos, assim, em 2008, era mais de 50% do volume de todas essas garantias do Brasil vinculadas a fiador. Hoje já caiu para 30%, basicamente. Então, você vê essa Nossa, migração. é uma Em mudança, contrapartida, desculpa te interromper, mas é uma imagina, mudança, né? Assim, exato. já considerável, né? Um percentual considerável. E aí a gente vê que nas garantias pagas, ela sai ali de 2008, mais ou menos uns 20%, hoje está em torno de 35%, 38%. Então, a gente já vê esse movimento de crescimento. Mas o que eu queria ressaltar aqui é ainda a oportunidade que a gente tem nesse segmento, tá? Porque a gente tem 74 milhões, aproximadamente, de imóveis no Brasil, considerando a última pesquisa do IBGE, que foi realizada em 2023. E Sim. desses 74 milhões de imóveis, 16 milhões de imóveis são alugados. Então, desses 16, só 2% tem a garantia paga. Então, a gente tem um volume muito alto ainda para a gente trabalhar para colocar garantias pagas, assim.
ainda muito desconhecido em algumas regiões, ou é colocado no calção, no fiador. A gente tem ainda uma pouca utilização no seguro e no título de capitalização. O título de capitalização, ele nem tem abertura, às vezes, de indicadores para a gente fazer essa medição. A gente consegue ver, eu falando aqui pela federação, né, de capitalização, a gente troca muito, inclusive, a FENACAP tem ajudado a criar mecanismos de indicadores para a gente monitorar e estimular o mercado a conhecer mais esse produto. Porque realmente, pelo universo que você colocou aqui, é um produto que é viável, né? E pode estar ajudando muitas famílias, né? Enfim, muitas pessoas que querem alugar, mas às vezes desconhecem, né, dessa garantia, vamos dizer assim, por falta de conhecimento. E por um outro lado também não há um estímulo, talvez, de uma administradora ou de uma imobiliária, ou do próprio proprietário, né, oferecer também essa garantia, porque o que a gente costuma ver, por exemplo, falando do fiador, que o percentual já diminuiu, mas já recebi casos, né, de pessoas comentando que foi alugar um imóvel e foi pedido que o fiador tivesse 2 imóveis. E isso já foi uma prática lá no passado, né, bastante atuante, só que depois foi mudando, mas isso não tem nem um ano quando a gente recebeu essa consulta perguntando se era legal ou não. Bom, acho que juridicamente não é ilegal, só que não é, a prática não está mais assim, né? Desde que o fiador tenha um imóvel, ele já é apto, né, estando tudo certinho, com a ficha lá, a ser o fiador de determinada locação. Mas tendo essas outras alternativas, né, a própria caução também, essa caução era muito usada, que a gente chama até de depósito, né? Isso. Mais usar se usava muito em aluguel assim de tipo temporada, é isso? Tem aquele que é mais curtinho. Sim, ele é exatamente isso. Só que na locação de um maior prazo, eles usam geralmente, coloca aqui 3 vezes o valor da locação com uma garantia, né? Coloca um depósito aqui, e aí a gente fica usando isso durante a vigência do contrato. Aí, aqui, a grande questão desse tipo de garantia é a segurança da administração desse valor, né? Então, Sim. geralmente é burocrático também, quando tem que abrir uma conta conjunta, ou então deixar na mão do administrador esse dinheiro. Então, é uma opção, só que ela também vem. E para o título de capitalização, é muito conveniente que migre o depósito em si para o título, porque aqui no título você tem uma sociedade de capitalização gerenciando isso, dando essa segurança, né, da gestão do dinheiro, vai voltar de fato se não apresentar uma inadimplência. Então, vai muito de acordo com o que o inquilino e o proprietário conhecem no momento dessa negociação, para que, se o administrador, a própria imobiliária não ofereça, eles estimulem, né, para que eles apresentem qual é para o consumidor o melhor tipo de garantia. Que alguns têm análise de crédito, outros não. Então, por exemplo, numa calção e no título, você não vai ter uma análise de crédito, né? Mas no título você também vai concorrer a sorteio, você tem acesso a benefícios, né, residenciais, a maioria das sociedades de capitalização oferece. Então, ele tem benefícios que na calção ele não vai ter. Já no seguro fiança, ele vai passar por uma análise de crédito. Né? O fiador ele vai precisar de alguém, pedir para alguém ser, né, o fiador dele no contrato. Então, uma questão bem constrangedora, Cris. Não, com certeza, né? Porque você fica numa situação, aí você vai incomodar um parente ou um amigo mais próximo, aí acaba, né, enfim, causando. Enfim, não é tão fácil como a gente, né, imagina, né? Cada um vive, né, a sua realidade. Só que tendo as opções, fica mais fácil para a pessoa que está, né? Tanto também, a gente está falando também um pouco o proprietário também, né? Porque é aquilo, se ele também não fica à frente com as modernidades, vamos dizer assim com as garantias, ele pode também, na hora de alugar, aquele que está oferecendo as outras, né? Vamos dizer assim, esse leque de garantias que tem hoje, se ele for só com fiador, de repente ele vai estar perdendo. Então é bom que ele também, se tem algum, né, locador aqui, né, proprietário de imóvel que esteja procurando, querendo colocar seu imóvel para alugar, que também seja flexível, né? Porque aí, do ponto de vista, como é que é, por exemplo, se acontece algum, vamos dizer assim, alguma inadimplência, né? Porque a pessoa também não está livre, Claro. né? Por exemplo, a gente não imaginava a pandemia, enfim, né, de perder um emprego, perder uma fonte de renda. Como é que é para o proprietário, no caso,
essas outras garantias que não tem a figura do fiador, que a gente sabe que aí eles arcaria com essa despesa, na caução, por exemplo, já acionaria a partir de um mês, já tiraria. Como é que é isso, assim? E no próprio título também. A caução ele teria que acionar ali o administrador ou a imobiliária e pedir esse depósito para cobrir a inadimplência, né? Tá. Agora, no título, a gente tem, ele apresentou a inadimplência, a gente pede para que ele comprove, né, essa inadimplência. Então, mostra ali os boletos não pagos, né? Ele precisa evidenciar que houve essa quebra contratual e a gente faz a liberação desse valor para pagar a inadimplência. Então, funciona, o modelo de pagamento é muito parecido. No entanto, a gente tem aqui a gestão de verificar da análise de se é devido ou não é devido, né? O proprietário, na sociedade de capitalização, ele conta também com alguns serviços que ajudam ele nesse processo da cobrança. Então, Ótimo. muitas vezes, né, eles acabam tendo um acordo e nem utilizam o valor total da garantia ou o valor da garantia. Então, na causa já não tem isso. Aqui no título de capitalização, a sociedade de capitalização, ela faz esse serviço, né, de tentar fazer a intermediação entre as partes ali. E aí, se de fato não tem um acordo, se realmente uma inadimplência, a sociedade de capitalização já libera. E assim, no título de capitalização, isso é muito mais rápido, porque é o próprio dinheiro do inquilino, né, uma caução que está aqui, Sim. é só um cuidado a mais que a gente tem, porque não tem uma burocracia ou o acionamento de coberturas específicas como em um seguro, por exemplo, né? E não tem o constrangimento de envolver alguém da família para pedir para pagar o Isso, boleto que não foi. exatamente. Assim, então, para o lado no caso do proprietário, ele receberia de uma forma até, vamos dizer assim, ágil. É Sim, isso? E aí, quando a gente isso. fala dessa garantia, por exemplo, ele também é responsável pelo valor da locação e do condomínio e de taxas, uma taxa extra, como é que é essa composição? Né? Porque Legal. é Boa essa importante também. pergunta, Cris. Esse valor ele é negociado entre as partes, então o inquilino e o proprietário vão negociar, porque o capitalização ele é muito amplo, e você pode colocar ali uma verba que vai cobrir tanto o aluguel quanto alguns danos ao imóvel, IPTU, conta de luz, conta de água. Então, assim, a caução geralmente é 3 vezes o valor da locação, pode ser também no título, mas você pode colocar um valor a mais para cobrir essas despesas, né? Então, é flexível. Enquanto está o valor da caução aqui, o proprietário ele pode acionar para cobrir o aluguel ou cobrir alguma outra necessidade do imóvel, né? Claro que tem que estar relacionado ao processo de locação, né? Então, Sim. PTU, conta de água, luz, ele pode acionar tranquilo se a verba que estiver disponível na caução conseguir cobrir esse valor de inadimplência. Tá, e aí é uma coisa assim que fica acordada entre as partes, até para o proprietário ter essa segurança assim do produto, né? Assim, dessa garantia que de repente, devido ao momento, e existe assim, por exemplo, ele ficou, o inquilino não pagou o primeiro aluguel, ficou um aluguel devedor, vamos dizer assim, e porque tem aquela, a gente sabe que tem inadimplência de impontualidade, né? Isso que ele não paga naquele período que é o período que a grande maioria, né, espera para receber e depois ele paga, né? Depois do dia 10 uma coisa assim, eu não lembro aqui agora. Aí se chama impontualidade, mas realmente ele ficou inadimplente. Aí ele já no mês seguinte é recomendável que ele peça, como se diz, já para que seja pago o valor do aluguel, porque de repente até o condomínio está inadimplente também, né? Ou não, ou a orientação é esperar, não, espera 2 meses. Entendeu? Até porque eu estou trazendo a comparação assim na justiça, quando o condomínio também está atrasado, e aí que o síndico, né, junto com a administradora, toma a hora de fazer a cobrança judicial. É só para a gente entender. Eu sei que são coisas Legal, diferentes, mas só para poder pontuar também, né? Que acaba certo. sendo ligado à locação também, né? Enfim. Sim. Então, aqui, como a gente tem experiência do mercado ao longo dos anos, cada sociedade de capitalização pode colocar um prazo de carência, digamos, para que aconteça esse resgate, né? Então, essa regrinha vai variar de acordo com cada empresa que comercializa Tá. título de capitalização. Mas, em média, os resgates acontecem a partir do segundo vencimento, porque muitas vezes no vencimento ali da inadimplência, acontece o acordo. E Tá. aí, muitas vezes é isso, esqueci de pagar, ou eu tive algum problema pessoal e não consegui, mas geralmente é isso que acontece. Então, a maioria é a partir do segundo
aluguel vencido. Tá. Mas isso, de novo, vai variar de acordo com cada sociedade de capitalização no mercado, né? Então, por isso que é importante, né, ter um intermediador ali, geralmente é a própria imobiliária ou corretor de seguros, ele vai pegar, mapear o perfil do cliente e ofertar a melhor opção, né, de acordo com a necessidade. Porque aí, assim, é como você está colocando. Cada caso é um caso, mas tem esse cuidado, porque pode acontecer nesse período também, né? Até um esquecimento mesmo, mas assim, como você disse, é a negociação, e aí não precisa fazer todo o processo, né? Enfim, é mais Exato. ou E assim, o menos isso. dinheiro vai estar na caução, Cris, independente do saque no primeiro ou no segundo, ele está garantido. A única questão desse time pode variar de acordo com cada sociedade, é justamente para evitar essa questão, da abertura no processo, aí ele faz a regularização, aí perde toda, né, aquela negociação que foi feita com a sociedade de capitalização. Então, cada um atua de um jeito no mercado, assim, mas a maioria sempre é a partir do segundo vencimento, né? Tá, e aí eu vou chamar um pequeno intervalo, mas eu tenho assim algumas dúvidas que acredito ser pertinentes. Por exemplo, assim, até na hora de se contratar o produto, né? A gente pode chamar de produto? Produto, título, Sim, sim, podemos chamar de produto. o produto capitalização, até para não, de repente, achar que está contratando, né, uma coisa segura e aí não tem nada a ver. Assim, eu sei que tem várias partes envolvidas, mas a gente sabe também que existem muitos oportunistas. Então, é bom você nos dar esse conselho também, Tá assim, bom. desse cuidado, pode ser? Claro, combinado. A gente já volta. Bate-papo com a Cíntia, que vai contar para a gente agora esse cuidado, né, na hora da contratação. Como é que deve ser esse cuidado? Porque geralmente quem está interessado em alugar o imóvel procura uma administradora, uma imobiliária, né? E aí tem a figura, né, dessa empresa aí fazendo essa ponte, né, conduzindo tanto o proprietário quanto o inquilino. Mas esse cuidado, assim, de contratação mesmo, o que ele deve prestar atenção e pedir esclarecimento até para o corretor que estiver conduzindo essa locação? Legal, Cris. Eu acho que o primeiro ponto é assim, se a imobiliária ou o corretor, que o corretor ele pode ser também atuar nessas duas figuras como imobiliária, ou a imobiliária tem um corretor parceiro, geralmente funciona assim no mercado. Tá, Se nesse processo da locação ele não apresentar o título de capitalização como uma forma de garantia, é importante o inquilino ou o proprietário perguntar sobre ela, né, para que eles esclareçam, né, como funcionaria no caso individual de cada um. Mas assim, para exemplificar, né, eu acho que o primeiro passo é procurar uma imobiliária e um corretor, né, no mercado, e quando eles apresentarem os produtos, se certificar de que a sociedade de capitalização, que no mercado seguradora a gente fala seguradora, se certificar se tem um cadastro na FENACAP. E a FENACAP tem um site que o tá. consumidor pode avaliar, né, se está cadastrado ou não. E aí, assim, como na prática, um processo de contratação. Então, o inquilino, ele negocia esse valor da garantia. Então, vamos supor aqui que é um aluguel de R$ 1.000, e aí eles chegam a um acordo de que a garantia vai ser 3 vezes o valor desse aluguel. Então, Tá. R$ 3.000. Mas aí eles entendem que ele pode colocar uns R$ 1.000 para cobrir eventuais despesas além do aluguel. Então, ficaria uma contratação, uma caução de R$ 4.000 para esse processo de locação do exemplo. Então, o inquilino, né, a imobiliária vai apresentar para o inquilino a possibilidade do título, não tem uma cotação, porque o Tá. valor né, o valor da garantia é dinheiro, é muito semelhante com calção. Então, ele vai pegar e fazer um pagamento desse valor à vista, tá? Tá. Algumas sociedades de capitalização permitem o parcelamento através de cartão de crédito, mas aí tem juros, né, no parcelamento, e aí cada uma vai atuar de uma forma. Mas sim, é possível o parcelamento, mas o produto em si de capitalização, nesse segmento, é com pagamento único, que a gente chama. Então, é um pagamento à vista, mas as sociedades, elas dão algumas flexibilidades ali para o consumidor. Quem paga é o inquilino. E qual é a vantagem para o inquilino? Ele não precisa comprovar renda, ele não vai passar por uma análise de crédito, né? Durante a vigência do contrato dele, ele vai participar de sorteio, né? E acontece sorteados, né, no meio de capitalização. Ele vai acessar os benefícios, né, das sociedades. Então, a gente vê
sociedades oferecendo serviços residenciais e outros que cada uma oferece de acordo com a sua estratégia. Sim, E sim. aí, para o inquilino, para o proprietário, ele tem a segurança, né? Porque geralmente é demorado esse processo, né, da garantia, da locação. Como é um título, o pagamento já está valendo, é muito mais rápido para ele, ajuda esse processo a ser mais rápido para o inquilino e, desculpa, para o proprietário. E o proprietário, ele também tem essa segurança, né, de ter a gestão de uma sociedade de capitalização, né? Então, não fica ali eventualmente bloqueado e tal. Tem uma empresa fazendo gestão dessa caução. Então, como cuidado, né, é só pedir informações para a imobiliária envolvida, né? Certificar-se da idoneidade, né, dessa empresa que vai fazer a gestão desse Sim. contrato e verificar se a sociedade de capitalização tem cadastro na FENACAP, que vai seguir todos esses protocolos que a gente tem no mercado, participar dessas agendas de construção do mercado de locação. Agora, Cíntia, tem uma outra dúvida. Por exemplo, né, você deu um exemplo aí bacana de um aluguel de R$ 1.000, enfim, aí seria 3.000, 3 vezes o valor, mas aí ele acrescentou mais 1.000 para outras despesas. A gente está falando de 4.000. E aí, naquela contratação, vem especificado, por exemplo, no contrato, né, de locação, a garantia ali, por exemplo, em vez de ser o fiador, vai ser o título de capitalização, tudo certinho. E aí vai ter essa garantia durante a contratação, por exemplo, o contrato é de 30 meses, que na maioria dos casos é assim. Como é que é isso? Desse jeito eu tenho que renovar todo ano? Como é que é assim? É Tá? melhor a gente Hoje, perguntar para tirar todas as para dúvidas, vamos aproveitar o bate-papo, né? quem está nos acompanhando, então é bom a gente ir tirando todas as dúvidas. Bacana. Então, as sociedades de capitalização, elas têm diversos planos, né? Então, geralmente é por prazo de vigência. Então, Tá, tem plano de 12 meses, tem plano de 24 meses, 30 meses, 15 meses. Tem um leque de possibilidades para cada tipo de sociedade, tá? E aí, assim, se ele contrata, vamos supor que ele contratou por 12 meses e vai continuar no mesmo imóvel. Ele pode reaplicar, a gente chama, né? No seguro, a gente faz uma renovação, aqui a gente faz uma reaplicação. E aí tá. ele mantém com as mesmas condições, tá bom? Tá? Até porque, por exemplo, ele não usou, graças a Deus ele honrou, né, mês a mês. Então, o valor está ali, é só, né? Assim, até é bom a gente explicar, porque senão pode surgir aquela dúvida, mas eu vou ter que ter outro montante para aportar Não. Não, então você está explicando que se ele não utilizar, vai só, no caso, recolocar, seria isso. Isso. E aí Reaplicar. é importante reaplicar é uma renovação nos termos práticos para o consumidor. E é importante também falar, Cris, que assim, durante essa renovação ele teve uma atualização no valor, ele pode também atualizar o valor da garantia do título de capitalização. Cíntia, no meio do contrato, o inquilino quis mudar de imóvel, ele pode usar esse valor calcionado para um outro imóvel, né? Só que aí, de novo, como tem uma sociedade fazendo a gestão, ela vai falar, tá bom, me manda aqui. Então, só a comprovação de que você está fazendo a migração dessa garantia para dar segurança para o proprietário, né? De que, de Sim. fato, não tem mais essa garantia no imóvel 1 para ter a garantia no imóvel 2. Mas o inquilino, ele consegue fazer também essa migração, né, de contrato, né? Sem ter que fazer novos aportes, tá? Sim. Agora, uma outra dúvida, por exemplo, nesse contrato, vamos dizer assim, a seguradora, né, que facilitou, vamos dizer assim, que ele pudesse pagar, dividir, né, ou no cartão de crédito ou no boleto, não sei se é possível, aí você me corrige, me orienta, né, enfim, a forma correta. Pô, aí vem lá o carnê, não sei, carnê não, o boleto de pagamento do aluguel, né? Lá, aluguel, condomínio, e outra taxa e tal. Ali, essa garantia não vem ali, porque ela já foi acordada. Isso é como se fosse um contrato à parte, alguma coisa à Tá. parte deste contrato. Como que funciona o processo mesmo ali do contrato? Dentro do contrato de locação, existe uma cláusula de garantia. Então, independente da garantia que ele utilizar, ele precisa colocar nesse contrato de locação qual é o tipo de garantia que ele está utilizando. Tá, Justamente para depois, quando uma das partes precisar sacar os valores ou acionar a garantia, ele ter especificado no seu contrato. Na contratação do título, ele vai ter uma ficha de cadastro com as informações do proprietário, do inquilino e do imóvel, o valor contratado
né? E aí as condições gerais do plano da sociedade de capitalização. A gente também é regulado pela SUSEP, né? Que é o mesmo que regula o mercado segurador. Então, a gente também tem condições gerais do produto, com todas as especificações. Importante frisar, Cris, que o título de capitalização, ele é uma... Você faz o pagamento e parte desse valor, a maior parte desse valor fica na caução. E aí, se ele sai antes, ele segue uma tabela de resgate. Então, Ah, nessas condições contratuais, é importante que ele verifique os percentuais ali que tem para fazer um comparativo entre as sociedades, né? Ah, qual o plano mais interessante para mim? É que esse percentual seja o maior. Então, do valor que ele paga, o percentual maior tem que ficar no saldo do inquilino, para que esse saldo cubra a caução do contrato. então, são detalhezinhos que ele precisa prestar Sim. atenção, né, na hora de fazer, de optar por esse modelo de garantia, né, da contratação, para verificar o qual vai se adequar para ele naquela realidade ali daquele, né, naquele momento que ele vai estar vivendo. Agora, Cíntia, uma outra coisa. Como é que fica? Você colocou no primeiro bloco que ainda há um espaço muito grande, né, para esses tipos de garantia, né? Claro, a figura do fiador já está diminuindo, mas tem aí vamos dizer assim, um hiato ainda para que se possa usar outro modelo de garantia, como o título de capitalização, que você está nos orientando aqui hoje de como funciona. Agora, existem cidades, por exemplo, que se destacam mais em optar por esse produto, assim, sei lá, região sudeste, como é que é a aceitação? Você Hoje a gente vê, para garantias pagas como um todos, a maior aderência na região sudeste do país, tá? Mas a gente também tem contratações em diversas regiões do Brasil, mas a que está mais concentrada é na região sudeste, em torno de 60% do volume está na região sudeste. Então, quer dizer, enfim, é outro mercado também, assim, vamos dizer, as outras regiões também para, né, também ser trabalhada com esse tipo de garantia. E o que que você acha, assim, a maior resistência? O que que é apresentado como maior? Não sei se a palavra certa seria resistência, mas o que que não se faz digo assim, o número maior de pessoas buscarem, assim, falta de, às vezes, do conhecimento, como a gente colocou no primeiro bloco, assim, o desconhecimento, né? E tudo que é novo também assusta um pouquinho, aí as pessoas já olham com outro olhar e acabam, às vezes, aquele que vai até a frente buscando mais informações, que vai, né, acaba, né, entendendo melhor e fazendo bons negócios e utilizando esse produto sem incomodar lá o fiador, né? Enfim. Ainda a gente observa o maior ofensor mesmo para aumentar a penetração nesse ramo é a questão do conhecimento, Cris. Então, muitas vezes, quem está intermediando ali o processo de locação não oferta, né, porque já está acostumado com as outras formas de garantia, o próprio consumidor não tem conhecimento, e aí, né, um pouco do que a gente falou agora, como que funciona, né? É necessário colocar no contrato da locação uma cláusula de garantia falando qual é a garantia, o valor, para dar segurança, né, para ambas as partes quando precisar sacar esse valor, ter ali a especificação da garantia, da cobertura, enfim. Então, existe dentro do contrato de locação a cláusula de garantia. No título de capitalização, quando é feita pelo corretor essa contratação, existe uma ficha de cadastro com as informações do inquilino, do proprietário, as condições gerais do produto que cada sociedade de capitalização tem. Então, existem as informações da locação e das condições gerais. É um documento acessório ao contrato de locação. Então, funciona assim, Cris. Existe essa troca, né? Quando no título de capitalização é feito o pagamento, seja ele pelo boleto ou cartão de crédito, a garantia já está valendo. Quem aceita a caução em dinheiro, não deveria haver problema de aceitar também o título de capitalização, que aqui ainda tem mais benefícios, tanto para o cliente, para o inquilino, quanto para o proprietário. Porque quando no título, por exemplo, da mesma forma que o inquilino tem vários incentivos, tem até sorteio, né, que você comentou no primeiro bloco, ele tem alguns tipos de serviços que ele pode contratar também, até gostaria que você falasse sobre isso. Mas o proprietário também pode ter acesso a algum, vamos dizer assim, mimo como esse? Como é que é? Sim. O inquilino, ele tem a participação em sorteio e ele acessa alguns benefícios que as sociedades colocam, né? E aí vai variar de acordo com cada uma, mas geralmente ele tem serviços residenciais, aí vai variar de acordo com a contratação que ele fez. E o proprietário,
ele tem uma ajuda no processo da cobrança, às vezes, né? Porque, como eu falei no outro bloco, ele tem essa questão de que às vezes acontece um acordo, ou a própria questão do despejo, né, do inquilino do imóvel. Então, a sociedade de capitalização ajuda na orientação e nesse processo de cobrança, né? E aí ele tem a segurança também dessa gestão da garantia, né? Eu friso muito isso, Cris, porque assim, é dinheiro, né? É o dinheiro do inquilino que está sendo guardado para caso o proprietário precise usar, ele consiga, né? E tem ali uma idoneidade desse processo. Então, para o inquilino, isso é muito importante, né? Essa gestão e ele ter acesso a essa garantia quando acontece de fato a inadimplência. Tá, agora, se não acontecer a inadimplência e o inquilino honrou, fez o contrato tudo direitinho, e aí ele conseguiu, enfim, comprou o imóvel dele e ele está chegando ao final cumpriu direitinho, né, o período de locação acordado em contrato, tudo certinho. Aí ele pode fazer o resgate desse valor, porque aí ele foi, enfim, ele comprou a casa própria dele. Aí ele também pode fazer, já que ele não vai para nenhuma outra, recorrer a nenhum outro aluguel. Sim, ele pode, Cris, mas eu acho que aqui é importante ressaltar um ponto que, assim, se ele comprou um imóvel, não vai extinguiu ali o contrato de locação, se ele sair antes do fim de vigência, ele não resgata no mínimo o valor que ele pagou, né? Porque tem uma tabela de resgate nos produtos de Tá, capitalização. Então, é importante que para ele não ter essa diferença dos valores de resgate, que ele aguarde até o fim de vigência. Se é no fim de vigência o resgate, ele consegue resgatar o valor de volta sem problemas. Aí, de novo, aqui, considerando a gestão dessa calção, ele vai ter só que apresentar algum comprovante de que essa garantia de fato não existe mais, porque isso é uma segurança para o proprietário do imóvel, né? Poxa, sim. ou sociedade de capitalização, você está liberando um dinheiro, você não sabe se, né? Então existe aqui, né? Existe essa questão da sociedade de capitalização sempre avaliar se houve de fato a extinção dessa garantia. Tá, porque é uma segurança também para o proprietário, né? Isso. Quer dizer, ou seja, é uma garantia que todas as que estão envolvidos vamos dizer assim, nesse negócio, tem que, né, o benefício tem que ser para todos e a segurança para todos, proprietário, inquilino, né, para poder recorrer e a própria, como você diz, a sociedade de capitalização, né? Então, assim, Exato. a gente está procurando trazer aqui para quem, né, está nos acompanhando é mais uma opção, né, de garantia locatícia para quem está aí procurando alugar um imóvel. A gente aproveitou a Cíntia para perguntar, claro que em um programa que aí é de meia horinha não dá para a gente abordar tudo, né? Mas algumas coisas principais a gente colocou aqui, até a flexibilidade, que é possível o inquilino até perguntar se não pode aceitar esse tipo de garantia, né? Solicitar que seja aceita por conta, né? Que às vezes a falta de conhecimento, ou até a prática, por achar que é burocrático, uma coisa, ai, vai ter muita burocracia e tal. E Cíntia, você mostrou para a gente que não é bem assim, né? É mais tranquilo. É muito mais fácil a contratação assim, existe essa segurança, né? Então, a gente de novo reforça aqui, conhecimento, né? Ele é libertador, então, se você tem diversas modalidades de garantia no mercado, verificar qual que atende melhor esse contrato. E o capitalização ele é muito flexível e, de fato, é um produto sem burocracia e muito rápido, né? E, Cris, quero agradecer muito essa participação, porque é essencial para o mercado essas oportunidades para explicar o produto, como funciona, para que o consumidor tenha acesso à melhor solução que para ele se enquadre melhor no seu contrato. Porque, assim, eu que agradeço você estar vindo aqui também, porque, assim, a gente gosta de sempre estar trazendo, claro, não é uma garantia nova, já existe, mas a gente veio falar nesse tema porque a figura do fiador vem caindo, né, o percentual, e esses outros tipos de garantia vêm aí se tornando, né, assim, alternativa ao mercado. E como a gente está sempre antenado, a gente gosta de trazer pessoas para poder nos explicar, especialistas sobre os temas. Eu espero que você possa voltar mais vezes. A gente chegou ao finalzinho do nosso programa, mas o nosso canal está aberto aqui para vocês quando vocês quiserem, tá bom? Muito obrigada, de coração. Agradeço esse espaço aqui para falar desse produto, que ele é muito, muito flexível e tá aberto aí para crescer. Eu acho que a gente demonstrou nesses dois blocos aí o quanto potencial tem esse mercado. Com certeza. Bom, gente, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.